O sol se põe, o calor diminui, e a mão naturalmente vai para o regador ou para a mangueira. Parece tão certo, tão lógico, hidratar as plantas que se cansaram durante o dia. Mas e se eu disser que este ritual noturno tão comum é um dos maiores erros que pode, lenta mas seguramente, destruir o seu jardim ou as suas plantas de interior? Não se atreva a regar a terra à noite antes de ver este vídeo até o fim. Hoje vamos desvendar por que a rega noturna pode ser realmente perigosa, e você vai descobrir o grande segredo para a saúde das suas plantas. Um segredo que talvez tenham escondido de você. À primeira vista, tudo parece lógico. À noite, não há sol escaldante, o que significa que a preciosa umidade não evaporará tão rapidamente e chegará por completo às raízes. Parece um plano ideal para o cuidado das plantas, não é? Mas é exatamente nessa lógica que reside o engano. As plantas, assim como nós, vivem de acordo com seus próprios ritmos diários. E o período noturno para elas é um tempo de descanso e recuperação, e não de absorção ativa de água. Ao regá-las à noite, nós perturbamos esse ciclo natural. Então, vamos aprofundar os detalhes e analisar a primeira, e talvez a mais traiçoeira, ameaça da rega noturna. Imagine as condições ideais para o seu pior inimigo. Um lugar aconchegante, úmido, quente, onde ninguém o incomoda. Parece assustador, certo? São exatamente essas as condições que você cria para as doenças fúngicas quando rega suas plantas à noite. O principal segredo é que as folhas e os caules das plantas, ao permanecerem molhados durante toda a longa noite, se transformam num verdadeiro incubador. O sol, nosso principal aliado na luta contra patógenos, já se pôs. Ele não consegue secar as gotas de água. O vento, via de regra, acalma. E assim, nas folhas e na superfície do solo, por 8, 10 ou até 12 horas, instala-se um ambiente estático e úmido. Este é o tal Hotel 5 estrelas para os fungos. Vamos conhecer os hóspedes mais famosos deste hotel. O primeiro é o oídio. Essa camada esbranquiçada ou acinzentada, que parece farinha, é certamente familiar para muitos. Ele adora instalar-se em pepinos, abobrinhas, rosas e flóxias. Ao cobrir a folha, o fungo impede a fotossíntese, suga a seiva da planta e a mata lentamente. E o ponto de partida para o seu desenvolvimento é frequentemente a umidade noturna. O próximo convidado perigoso é a requeima. Esta é uma verdadeira praga para tomates e batatas. Se você já viu como, em apenas alguns dias, arbustos saudáveis ficam cobertos de manchas marrons e os frutos escurecem e apodrecem, isso é obra dele. Os esporos da requeima são incrivelmente ativos, precisamente em clima fresco e úmido. Regar as folhas à noite é como estender um tapete vermelho para ele, direto para a sua colheita. Mas não é só isso. Há também a podridão cinzenta, que adora morangos, uvas e muitas flores. Ela se manifesta como um bolor cinzento e felpudo e é capaz de destruir as frutas diretamente no pé. E ainda o antracnose, a ferrugem, várias manchas. A lista poderia continuar por muito tempo. Todas essas doenças têm algo em comum. Elas adoram a umidade que não seca por horas. Entenda, os esporos desses fungos estão praticamente em toda parte. No solo, nos restos vegetais, no ar. Eles estão apenas esperando a sua hora. E uma gota de água na folha, que permanece durante a noite, é para eles um lar, um meio de transporte e uma plataforma de lançamento para a invasão. Enquanto a planta dorme, o esporo germina e penetra no tecido da folha. Pela manhã, você pode não perceber nada, mas o processo destrutivo já começou. Você só verá o problema alguns dias depois, quando as primeiras manchas aparecerem nas folhas. No entanto, neste ponto, combater a doença já é muito mais difícil. A prevenção aqui é a chave para tudo. E abandonar a rega noturna é o passo mais simples e eficaz dessa prevenção. Você simplesmente não dá ao inimigo a chance que ele tanto espera. Vamos em frente.
Mas se você pensa que o maior perigo está só nas folhas, prepare-se. Estamos a descer para debaixo da terra, para o mundo subterrâneo, o reino das raízes. É precisamente aqui que a rega noturna inflige o segundo golpe, invisível, mas muitas vezes fatal. O problema número 2 é o sufocamento e o apodrecimento do sistema radicular. Vamos imaginar o que acontece no solo depois de o ter regado abundantemente durante a noite. O sol pôs-se e o solo arrefece rapidamente. Durante o dia, sob os raios quentes, o excesso de umidade evapora da superfície e a própria planta bebe ativamente a água, libertando-a depois pelas folhas. Há um ciclo constante, mas à noite tudo abranda. A temperatura desce, a evaporação praticamente cessa, e a planta entra em modo de repouso, quase sem consumir água. Qual o resultado de tudo isto? Toda a água que despejou permanece no solo. Ela preenche todos os poros minúsculos e bolsas de ar entre as partículas do solo. E agora, o ponto crucial que muitos esquecem. As raízes respiram. Sim, sim. Elas precisam de oxigênio para viver, que obtém precisamente desses poros de ar no solo. O oxigênio é essencial para todos os processos vitais, para a absorção de nutrientes e para o crescimento. Quando encharca o solo à noite, está, na verdade, a provocar uma inundação nas raízes. A água expulsa todo o ar. Durante várias horas, as raízes ficam num ambiente anaeróbio, isto é, sem oxigênio. Elas começam literalmente a sufocar. Imagine que o prenderam num quarto abafado, sem ventilação. É mais ou menos isso que as raízes sentem. Esta condição é um enorme estresse para a planta. Mas não é só isso. Um solo úmido, frio e desprovido de oxigênio é o ambiente ideal para o desenvolvimento de outro grupo de patógenos, fungos e bactérias do solo que causam a podridão radicular. As raízes, enfraquecidas pela falta de oxigênio, tornam-se uma presa fácil para eles. Os patógenos atacam o delicado tecido radicular, que se torna mole, castanho ou preto, transformando-se numa espécie de pasta. As raízes saudáveis são brancas e firmes. As doentes, por outro lado, são escuras e moles. O mais insidioso na podridão radicular é que ela se desenvolve de forma imperceptível. Acima do solo, durante muito tempo, pode não detectar qualquer problema. Mas debaixo da terra, um processo destrutivo já estará em curso. Os primeiros sinais que irá notar são o amarelecimento das folhas inferiores, o murchar de toda a planta mesmo com o solo úmido e a estagnação do crescimento. Mas quando esses sintomas se tornam óbvios, significa que uma parte significativa do sistema radicular já está morta. E salvar uma planta nestas condições pode ser muito, muito difícil. Em suma, ao tentar regar a planta à noite, está a privá-la da capacidade de respirar e a abrir as portas para uma doença mortal. É, de facto, o mesmo que obrigar alguém a dormir numa cama fria e molhada. O resultado, previsivelmente, será desolador. Mas as ameaças não param por aí. Mesmo que as suas plantas tenham tido a sorte de escapar aos fungos e à podridão radicular, a rega noturna reserva-lhes outro encontro, bastante desagradável. Na verdade, cada vez que rega os seus canteiros ao pôr do sol, está a enviar convites sonoros e tentadores para um banquete sumptuoso a um exército inteiro de convidados indesejados. E os principais deles são as lesmas e os caracóis. Vamos entender um pouco sobre o seu modo de vida. Estes glutões noturnos simplesmente adoram ambientes úmidos e frescos. Os seus corpos delicados e pegajosos não toleram a secura e o calor do dia. Por isso, durante o período diurno, escondem-se em cantos sombrios e recônditos. Mas assim que o sol se põe e você rega generosamente os seus canteiros, cria as condições ideais para eles. A terra úmida e as folhas molhadas são para eles tanto uma autoestrada de alta velocidade como uma proteção contra a desidratação, tudo ao mesmo tempo. Podem mover-se livremente, sem o risco de secar. E assim,
sob o manto da escuridão, iniciam a sua incursão destrutiva. Deslizam sobre as folhas e o solo úmidos, alcançando as partes mais suculentas e tenras das suas plantas. Certamente já notou aqueles buracos irregulares e característicos nas folhas de hosta ou couve, não é? Ou aquele morango bem maduro mordiscado, que você nem sequer conseguiu apanhar de manhã. Muitas vezes, é mesmo o trabalho deles. Rebentos jovens de alface, mudas tenras, manjericão, para eles, são uma verdadeira iguaria que conseguem destruir numa única noite. E o mais frustrante é que de manhã só vê o resultado do seu banquete: folhas roídas, frutos estragados e, talvez, as características trilhas prateadas de muco seco. Os próprios culpados já se esconderam há muito tempo do sol e do calor do dia, deixando-o perplexo. Pode culpar besouros, lagartas ou quem quer que seja, sem sequer desconfiar que, na noite anterior, você próprio criou o ponto de apoio ideal para o ataque dessas pragas. Portanto, grave isto: a rega noturna abundante é um caminho direto para o aumento da população de lesmas e caracóis na sua horta. Está literalmente a alimentá-los e a ajudá-los a reproduzir-se. Ao parar de regar à noite, criará para eles uma barreira natural, mas muito eficaz. Uma superfície de solo seca é para eles como areia escaldante para nós. Mover-se sobre ela é difícil, desagradável e perigoso, e com grande probabilidade preferirão procurar o seu jantar noutro lugar, mais hospitaleiro e úmido. Este é um método simples, mas incrivelmente eficaz para proteger a sua colheita sem o uso de produtos químicos. E agora, atenção! Chegamos ao ponto crucial, aquela virada que muda tudo. Você regou a planta no final da tarde ou à noite. Ela está linda, fresca, e as gotas de água brilham nas folhas à luz artificial. Parece perfeito, não é? Mas, nesse exato momento, você aciona um processo invisível, porém devastador. À noite, a temperatura despenca. A água nas folhas e na camada superficial do solo não evapora. Ela fica ali, parada, por 8, 10 ou até 12 horas. Isso cria a tempestade perfeita para o surgimento de doenças. Umidade excessiva, somada à escuridão e ao frescor da noite, se torna um verdadeiro paraíso para patógenos. Os esporos de fungos, sempre presentes no ar e no solo, encontram as condições ideais para se ativar e começar a atacar sua planta. Nesse período, as raízes literalmente sufocam na terra fria e encharcada. Ou seja, você, com a melhor das intenções, acaba criando uma ameaça mortal para sua planta. E o mais traiçoeiro: o problema não aparecerá de imediato. Ele se desenvolverá lentamente, e quando você finalmente notar folhas amareladas ou aquele mofo acinzentado, pode ser tarde demais. Então, qual o momento ideal para regar? A melhor hora é, sem dúvida, pela manhã bem cedo. Assim, suas plantas terão o dia inteiro para absorver a água de que precisam, e qualquer excesso nas folhas ou no solo terá tempo de secar completamente sob o sol, antes que a noite fria chegue. A rega matinal energiza as plantas para enfrentar o dia. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo tão importante até o fim. Se você aprendeu algo novo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder outras dicas valiosas sobre como cuidar das suas plantas de forma descomplicada. E agora, uma pergunta para você: em que horário você costuma regar suas plantas? E, mais importante, já notou algum dos problemas que discutimos hoje? Compartilhe sua experiência nos comentários.